Nessa lição, eu separei um aspecto da narrativa gráfica que é muito particular e merece mais atenção, por isso, separei para uma lição específica. A transição entre quadros. Compilada pelo Scott McCloud no seu livro Desvendando os Quadrinhos, hoje é usado como referência didática para mostrar como a construção de quadros de uma HQ podem ser flexíveis e maleáveis em termos de duração no tempo. A maioria dos exemplos são da tira seriada Quest, que a gente já viu em outras aulas, né? Então você já deve ter baixado as tiras nos materiais complementares, por isso vamos logo para a lição. A passagem do tempo numa história em quadrinhos tem uma dinâmica e uma estrutura diferente do que vemos em outras mídias narrativas e tem um aspecto relacionado à passagem do tempo que é basicamente uma exclusividade das histórias em quadrinhos, a transição entre quadros. Um dos aspectos mais específicos de uma HQ é que a contação de histórias é feita de forma visual com a ajuda de painéis, né, que a gente chama de quadros, como eu comentei na lição anterior, um acontecendo depois do outro, para criar a ilusão de uma sequência de eventos se desenrolando no tempo. Só isso já faz os quadrinhos serem completamente diferentes de outras mídias como forma de contar histórias. Porque num filme, por exemplo, os eventos se desenrolam de forma realista, ou seja, o audiovisual usa tempo e espaço de forma fiel ao como a gente vive no mundo real. E num livro o tempo é completamente arbitrário, né, abstrato, totalmente livre da fidelidade do mundo real. Os quadrinhos também estão livres da fidelidade do mundo real, mas estão limitados a outra coisa, a página de quadrinhos. Ou, se você está trabalhando com uma HQ online que exibe quadro a quadro, a narrativa está limitada aos quadros. Isso significa que, numa história em quadrinhos, há um trabalho importante de construir a ilusão da passagem do tempo usando apenas espaço. Em outras palavras, as páginas de uma HQ não mostram apenas o que no mundo real é visual, mas também o que não é visual, apenas perceptivo, o tempo. Mas o que pode parecer uma limitação pode ser visto, na verdade, como uma oportunidade para dar maior liberdade na manipulação do tempo. Vou voltar para o exemplo do audiovisual. Num filme você pode dar saltos temporais, por exemplo, né? Tá aqui, cortar para um dia, uma semana depois, ou ir para o passado num flashback, ou mesmo pular entre cenas que se passam em locais diferentes. Mas se você pegar uma cena que acontece em tempo real, uma conversa entre duas pessoas, por exemplo, e cortar pedaços ou acelerar a conversa, vai parecer estranho. Qualquer coisa que quebre a passagem normal do tempo enquanto esse diálogo acontece no filme não vai parecer real, digamos assim. Um salto no tempo só acontece depois que uma cena acaba. Mas, numa história em quadrinhos, o tempo está contido na página e nos quadros que você constrói. Então, cada quadro representa um momento no tempo. Quanto no tempo? Depende do quadro, depende do tamanho, depende da quantidade de elementos, depende do que a composição insinua, depende de um monte de coisa. Mas entre um quadro e outro, e esse é o ponto da lição de hoje, também há passagem do tempo. E essa passagem nós podemos escolher como a gente quiser. Uma conversa entre duas pessoas, igual a essa que eu dei de exemplo para o filme, numa HQ pode acontecer em uma página ou em 20, dependendo de como você decide trabalhar a passagem do tempo entre um quadro e outro. A diferença entre o que acontece em um quadro e o que acontece no próximo é o que a gente chama de transição entre quadros ou transição de quadros. E foi bastante popularizada pelo autor Scott McCloud quando ele lançou o livro Desvendando os Quadrinhos nos anos 90, que hoje é já considerado um clássico da teoria narrativa de HQs. Scott McCloud identificou 6 tipos de transição de quadros e eu acho bem interessante que o roteirista de quadrinhos conheça essas transições. Não que você precise usar todas elas ou que sua história vai ser ruim se não lembrar o tipo de transição que está usando. Mas como autor, é importante estar consciente dos dispositivos que você pode usar para trabalhar a manipulação do tempo em determinada mídia, porque toda narrativa é, em boa medida, um exercício em manipulação do tempo. A primeira transição entre quadros é o que MacLeod chamou de momento a momento. Você poderia chamar também de quadro a quadro, mas aí o termo fica um pouco confuso porque nos quadrinhos toda transição é quadro a quadro, no sentido em que a história acontece inteira um quadro depois de outro. A transição momento a momento é usada quando o autor quer mostrar o maior número de movimentos de uma determinada cena, quase como numa câmera lenta.
Por exemplo, um jogador chutando a bola a gol, o mais comum seria imaginar um quadro com o jogador chutando a bola e um quadro com a bola acertando a rede. No máximo ali você colocaria um quadro no meio ali com a bola no ar, né, se direcionando para a goleira, né? Mas na transição momento a momento, você estende o tempo e coloca muitos outros quadros no meio, né? Você pode colocar 2 ou 3 quadros só do jogador chutando, mais 2 ou 3 quadros da bola se deslocando e mais um ou dois para representar a bola acertando a rede. Momento a momento é bastante utilizado quando a gente quer aumentar a dramaticidade de determinado evento. Um exemplo clássico é a cena da morte dos pais do Bruce Wayne na minissérie O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Outro exemplo está aí na tela. Uma das tiras Question mostra as pessoas comentando sobre uma misteriosa luz no céu, né, que aparece por um período curto de tempo. Os quadros são quase uma câmera lenta, né, mostrando a luz aumentando aos poucos e depois desaparecendo subitamente. Não existe um número mínimo ou máximo que define uma transição momento a momento, mas a gente pode dizer que essa transição estica o tempo e faz ele parecer mais longo do que o leitor consideraria natural, digamos assim. E quando a gente fala de passagem do tempo que o leitor considera ou sente mais natural, consciente ou inconscientemente a gente está falando na transição que o MacLeod chamou de ação para ação. A transição ação para ação seria, grosso modo, o jeito mais padrão da passagem de tempo nos quadrinhos, o que a gente está mais acostumado e que parece mais intuitivo quando a gente pensa numa história na forma de quadrinhos. Como o próprio nome sugere, no ação para ação, cada quadro é uma ação diferente. Quando eu descrevi antes o jogador chutando a gol, minha primeira versão tinha 2 quadros, o jogador chutando e a bola acertando a rede. Cada um é uma ação. Mesmo que eu colocasse no meio lá um quadro com a bola se deslocando no ar, essa seria também outra ação. Aqui outro exemplo bem simples, a tira de abertura de Quest. Com exceção do primeiro quadro, que é outra cena e outra transição que eu vou comentar daqui a pouquinho, todos os outros trabalham com uma ação para cada quadro. Mas isso não significa que você só pode colocar uma ação num quadro, numa transição, ação para ação. Quando a gente fala de ação para ação, a gente está falando em uma sequência de quadros que conectam um evento, por exemplo, um jogador chutando uma bola a gol. Mas eu poderia colocar no fundo do quadro, né, desse cara chutando, diversos outros jogadores fazendo outras coisas, indo de lá para cá, um jogador sendo maldoso, derrubando o adversário, etc. E no último quadro eu poderia fazer, além da bola na rede, né, o goleiro falhando em pegar a bola e ao fundo os torcedores vibrando com o gol. Mas independente disso, e o evento que é o foco da sequência, né? A ação que é o foco da sequência, que é a principal razão de existir essas sequências preferirem, é contado com uma ação para cada quadro. Outra transição bem comum é o cena para cena, que ao invés de ir de uma ação para outra, vai de um evento ao outro. Então, usando o mesmo exemplo do jogador chutando a gol, dá para fazer toda a sequência num único quadro. E o próximo quadro seria uma outra cena, por exemplo, dias depois, com outro personagem, ou até mesmo o mesmo personagem, mas em outra cidade, ou passando por alguma dificuldade na vida décadas depois, enfim. O que importa é que a transição cena para cena é usada quando um quadro só tem a ideia completa de um evento ou de uma cena, não precisando de um outro quadro, né? Então, o próximo quadro é um outro evento diferente. Ao contrário da transição momento a momento, que estica o tempo, a transição cena para cena comprime o tempo, né? Permitindo acelerar para momentos distantes no tempo e também para fragmentar no espaço. O exemplo da tira de Quest que está na tela deixa isso bem claro. Cada quadro pula de um momento para outro completamente diferente, tanto no tempo quanto no espaço, para no último quadro retornar para o mesmo local do primeiro quadro, mas num momento diferente no tempo. Ou seja, são 4 cenas diferentes. Assim como momento para momento, não há uma regra sobre quanto tempo se deve passar entre uma cena e outra, ou a distância entre os locais, a distância geográfica entre um quadro e outro. Basta serem cenas diferentes. Podem ser cenas que aconteceriam com 1 minuto de diferença entre elas no mundo real, ou que podem estar acontecendo ao mesmo tempo, mas a câmera mostrar pontos diferentes, né? Ou cenas que se passam dias, anos, milênios, uma da outra. Uma variação da cena para cena, que eu acho bem interessante, mas muitos têm um pouco de dificuldade em entender, é a transição tema para tema.
Tema para tema é uma transição cena para cena, grosso modo, mas entre cenas que estão conectadas tematicamente, que você consegue ver uma certa continuidade direta de sentido, digamos assim, não de ação. Por exemplo, um quadro é o jogador chutando e fazendo gol. O outro quadro nós vemos os torcedores na arquibancada vibrando. Duas cenas diferentes, mas conectadas tematicamente. Ou o jogador chutando a gol num quadro e no outro quadro um outro personagem assistindo essa cena pela TV. Vejam que nesses exemplos, cada quadro funciona separado, mas há uma ideia maior de continuidade temática, né? O próximo quadro segue sendo diretamente afetado pelo quadro anterior, o que não é sempre o caso na transição cena para cena. Aqui um exemplo da Tira Question. Num quadro, uma mulher encontra algo num buraco. No outro, ela está trazendo um personagem machucado. Eu não preciso colocar um quadro no meio desses dois mostrando a mulher tirando o personagem do buraco, porque nós entendemos a continuidade de sentido, a continuidade temática. Conseguimos deduzir que ela encontra os personagens, os tirou do buraco e está levando para um local seguro. A floresta no fundo do segundo quadro também deixa claro que as cenas não acontecem imediatamente uma depois da outra, que algum tempo ali se passou entre eles. Meia hora, uma hora, 20 minutos, 10 minutos? Quem sabe? Mas o que importa é que se passou algum tempo. A penúltima transição que MacLeod identificou é aspecto para aspecto, que eu acho bem interessante. Em alguns casos ela pode parecer com um momento para momento, mas tem funções bem diferentes. Na transição aspecto para aspecto, cada quadro é um pedaço de uma cena maior que ou é vista por inteiro quando vemos todos os quadros juntos, ou é mostrada inteira num quadro numa página separada depois. É uma transição usada quando a gente quer mostrar um cenário com mais detalhes ou quer reforçar detalhes de uma cena, né, que talvez vão ser importantes mais adiante. Mas também pode ser usada para estabelecer o tom de uma história, dar um ar de mistério para a construção de um mundo, desenvolvimento de personagens, por aí vai. Nesse exemplo de Quest, eu uso aspecto para aspecto para dar um zoom na mesa do apartamento da personagem e mostrar os livros que estão ali. Isso não é por acaso. Junto com o diálogo que está acontecendo, essa transição ajuda a estabelecer quem é a personagem que está sendo introduzida nessa tira e aonde está a cabeça dela, onde está a mente dela nesse momento. O último tipo de transição entre quadros que o MacLeod identificou é, na verdade, quase hipotético. Eu não lembro de ter visto isso nos meus mais de 30 anos lendo quadrinhos, ou uma HQ que tivesse essa transição. Ele chamou essa transição de non secto, que significa em latim não se segue. Na prática, são quadros em sequência, mas que o que tem nos quadros não parece ter a menor relação um com o outro. Em outras palavras, é quase como se fosse uma antinarrativa, no sentido que, na prática, não existe nenhuma ligação que possa fazer entre os quadros para que aquilo pareça uma história no sentido tradicional do termo. Eu disse que non sector é basicamente hipotético, porque apesar do Scott McCloud dar essa como uma transição possível, ele mesmo admite que dificilmente você vai ver ela por aí. E não é porque ninguém iria tentar, eu tenho certeza que autores underground já tentaram. O que acontece é que a força da narrativa de quadrinhos está no fato de que o cérebro do leitor vai fazer de tudo para forçar um sentido quando ele olha um quadro do lado do outro. Por mais que as imagens não tenham conexão, nosso cérebro faz de tudo para inventar essa conexão. É graças a essa interessante característica da nossa mente que fazer histórias em quadrinhos se torna possível. Eu tentei criar um exemplo do zero aqui e, num primeiro momento, dá para dizer que eu fui bem sucedido, certo? Mas nada impede de alguém conseguir encontrar uma conexão entre esses dois quadros, por exemplo. Quem sabe pensar que a estrela representa a morte do personagem do quadro anterior? Por isso é muito difícil conseguir criar uma sequência de quadros que sejam tão sem sentido, mas tão sem sentido um do outro que o leitor não vai conseguir ele mesmo criar o seu próprio sentido. Então, apenas para recapitular, nós temos 6 tipos principais de transições entre quadros. Duas com foco em como a ação se desenrola nos quadros, que são momento para momento e ação para ação, e 3 que se focam na dinâmica de passagem do tempo em si ou na cena, se você preferir, que são o cena para cena, tema para tema e aspecto para aspecto. E correndo por fora, nós temos o non sector, que eu incentivo você a tentar fazer exercícios de criar páginas com quadros que ninguém conseguir encontrar conexão entre um e o outro. Com certeza vai ser um exercício interessante.
Um exercício que vai te ajudar muito a entender como essas diferentes transições entre quadros podem mudar a dinâmica, o ritmo e o fluxo da leitura de uma história é você identificar transições entre quadros em HQs. Faça o seguinte: pegue aquela história do leite, que você criou uma abertura e um encerramento, transformou em quadros e organizou em páginas nos exercícios anteriores. Tente identificar quais transições entre quadros você utilizou nos quadros extras que você criou e quais eu usei nos quadros que já estavam prontos. Depois disso, tenta pensar em como você poderia melhorar a história mudando a transição entre quadros. Será que uma sequência não seria melhor fazer momento para momento, com vários quadros aumentando a dramaticidade? Ou talvez um aspecto para aspecto? Tente fazer essa análise que vai ser um ótimo exercício para você. Com isso, a gente termina a quinta aula. Na próxima, a gente continua falando de narrativa de quadrinhos para se aprofundar em outros tópicos importantíssimos, como ritmo, atmosfera, distribuição de conteúdo na HQ e mais. Te vejo lá.